Eu aqui, refletindo sobre o testemunho do doutor, testemunho da nossa amada irmã, o testemunho da nossa irmã jovem, casada, não é mesmo? Eu pude ver que parecia situações perdidas. Puxa vida, eu tenho um compromisso, eu quero ter filho, né? Essas coisas são situações que fogem da nossa mão. Como também, muitas vezes, somos acometidos por enfermidade, né? Por uma crise, por um luto, como tivemos agora. Esse rapaz, com 21 anos, veio a falecer. Imagina como é que está a sua esposa, como é que estão os seus pais, como é que está o seu sogro, sua sogra. É uma situação difícil, né? E fora isso, tem a voz do desespero. O que é a voz do desespero? É a voz daqueles que estão à sua volta, mas só te coloca para baixo. Não tem uma palavra boa para te levantar. A palavra dessas pessoas ao seu redor é dizer assim, ó, parece que você tá ferrado mesmo, você tá lascado, sabe? Ó, a casa caiu para você. Essas são as vozes, né, que muitas vezes está do nosso lado, ali junto com a gente, que eu chamo voz do desespero. A pessoa já está em desespero, mas também tem as vozes ao lado, que é a voz do desespero. Existe um ditado no mundo, preste atenção nisso, eu disse um ditado que está no mundo, tá? Que diz assim, quando algo é para dar errado, vai dar errado. Esse é o ditado do mundo. Outros dizem, se tiver que dar certo, vai dar certo, né? Só que isso aí é uma crença. Isso é uma crença, tá? E a crença fala que nada na vida pode alterar aquilo que está determinado. Isso é uma crença, tá? E a crença diz também que todos nós nascemos predestinados, né? Nesse mundo, uns para dar certos, outros para dar errado, né? E se você estiver entre aqueles que nasceram para dar errado, esquece. Pode colocar uma forca no pescoço que você já era. Só que não é assim. A Bíblia, que é a palavra de Deus, ela vai mostrar para mim, ela vai mostrar para nós, homens e mulheres que tinham tudo para dar errado. Era uma vida que você olhava assim, desde que nasceu, não vai dar certo. Mas foram alvo da graça de Deus. Foram pessoas que alcançaram a misericórdia de Deus. Por exemplo, nós vemos lá, quando o povo foi tomar Jericó, encontraram lá uma mulher, que era uma mulher que toda a cidade conhecia. A sua casa era visitada constantemente, pois era uma mulher, como dizia antigamente, mulher da vida. Lembra quando usava essa expressão? Né? É a mulher da vida. Todo mundo sabia que aquela era a mulher da vida. Mas o dia que os espias, ela acolheu os espias, presta atenção nisso. O que está determinado para uma mulher que vive nessa vida? O que a vida pode oferecer a uma pessoa que vive vendendo o seu corpo? Doença, velhice e desamparo. Porque não vai ter homem que vai um dia ampará-la. Porque ela é homem, é mulher de todos os homens. Mas aquela mulher, ela protegeu os espias. E ela fala algo para os espias muito interessante, né? Toda a cidade, o rei, está todo mundo apavorado com aquilo que Deus está fazendo pela vida de vocês. Então aquela mulher testemunha, por isso que eu dou um valor enorme para o testemunho. Aquela mulher testemunha para os espias a situação de Jericó, mas ela, excepcionalmente ela, entendia que o Deus dos espias era o Deus verdadeiro. E ela pede, olha, eu queria que vocês me ajudassem. Eu sei que vocês vão entrar aqui, eu sei que vocês vão tomar a cidade, mas poupe a mim e minha família. E ela foi poupada. Mas o interessante não é que ela foi poupada, o interessante é que ela está na genealogia de Jesus. Como? Sim, lá em Mateus, ela está na genealogia de Jesus. Como é que pode? Então, essa conversa, essa crença, nasceu para torto, vai morrer torto? Mentira. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer, sua vida não vai terminar assim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não é? No livro de Apocalipse tem um texto que eu amo muito que diz, eis que faço nova
todas as coisas. Eis que eu faço nova todas as coisas. A partir do encontro de Jesus com este leproso que nós lemos no início do culto, que está aqui no de Marcos, capítulo 1, a partir do verso 40. Eu quero mostrar aos senhores que a sua vida, a minha vida, não vai ser a mesma a partir dessa palavra, não é? Algumas verdades fundamentais dentro desse texto vai nos levar a entender que a nossa história, né, de vida não vai terminar como nós muitas vezes pensamos, não vai terminar como muitas pessoas dizem, não vai terminar como alguma coisa, alguma maldição que foi jogada sobre você, que teu pai jogou, que tua mãe jogou, que alguém jogou, porque o Deus que nós servimos, que nos amou, que mandou Jesus para morrer no nosso lugar, porque nós éramos pecadores hoje, e está aqui pelo seu Espírito Santo para dizer, a sua vida não vai ser a mesma a partir de hoje, no nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Sua vida, não é? Eu peguei uma frase do Cláudio Duarte, que eu achei interessante, ontem, fazendo o esboço, eu vi essa frase e falei, vou colocá-la. Sua experiência negativa do passado não pode paralisar sua vida. Ficar velho é natural de todos nós. Amadurecer é opção. Eu preciso amadurecer. E o que isso tem a ver com a palavra? Eu preciso crer no que você vai ouvir hoje. Amadurecer espiritualmente é você receber a palavra, crer na palavra e dizer, eu recebo essa palavra. Isto é, de verdade, amadurecer espiritualmente. Velho, todos nós vamos ficar um dia. Isso é natural. É a lei da vida. Agora, a opção de você amadurecer espiritualmente é sua. Então, qual é o segredo? O segredo eu vou mostrar para vocês dentro do texto. Dentro da exegese do texto. Como é que a gente faz, né, para sair dizendo, minha vida não vai terminar assim? Primeira coisa, sua vida não vai terminar assim porque o Cristo que morreu na cruz pelos seus pecados, pelos meus pecados, e ressuscitou o terceiro dia, Ele permite que nós nos aproximemos dEle. Olha que coisa interessante. Vai tentar falar com o seu Lula lá, vê se você consegue. Vai tentar falar com o governador, vê se você consegue. Vai tentar falar com o Neto, nosso prefeito. Vai tentar. Você não fala. Mas Jesus, Ele te dá a oportunidade de você se aproximar. Mas olha, Ele está, morreu, está no céu. Mas o Espírito Santo dEle mora aqui. Ele está aqui. E o texto, no versículo 40 do texto, do capítulo 1 de Marcos, diz o seguinte, um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos, se quiseres, pode purificar-me. Como é que é o negócio? É um leproso. Um leproso? Opa, não pode. Não pode. Primeiro, leproso vivia onde? No leprosário. Tinha um lugar específico para os leprosos. Quem aqui já assistiu o filme Ben-Hur, o de 58, com o Charlton Heston? Pois é, lá está bem claro. Quando a mãe dele fica leprosa, a irmã vai para um leprosário. É leprosário. Mas esse homem se aproxima de Jesus. E a lei era clara. Presta atenção nisso. A lei era clara. Não pode se aproximar. Mas ele se aproximou. Ele se aproximou. E o texto diz, no versículo 41, né? 41, que Jesus teve compaixão. Então, primeiro ponto. Jesus permite que nós nos aproximamos dele. Pastor, como é que é isso? Como é que eu consigo me aproximar deste Jesus que o senhor está pregando? É só você se entregar para ele. É só você declarar que ele é o Cristo verdadeiro. É só você dizer com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor.
É só você dizer, a partir de hoje, eu sigo este Cristo. E quando eu falo em seguir a Cristo, é muito fácil falar da boca para fora. Mas seguir a Cristo é você vivenciar Cristo na sua vida, como o Vandinho falou aqui. Não é você pregar só em cima deste púlpito, não é você no dia a dia, no seu relacionamento, no seu colégio, na sua faculdade, no seu trabalho, no seu conviver com seus vizinhos. Você, sem que abra a boca, você diz para as pessoas à sua volta que você é servo de Deus. E isto te aproxima de Deus. E isto se aproxima do Senhor Jesus. Aí vai entrar aquela palavra: tudo que pedires em meu nome, recebereis. Por quê? Porque Jesus permite que você se aproxime dele. Lepra era uma doença contagiosa, não tinha cura, não podia de forma nenhuma se aproximar. É interessante que uma certa vez viram Jesus comendo com pecadores. Quando a Bíblia fala Jesus comendo com pecadores, não é porque eles eram pecadores, porque todo mundo era pecador. E quando os principais da sinagoga viram, os mestres da lei, viram Jesus, acharam aquilo um absurdo. E você fala que você é mestre, né? E perguntaram para os seus discípulos: o que ele está fazendo? Jesus, olha, os principais da sinagoga estão preocupados com o senhor, que o senhor está comendo com os pecadores. Porque pecador para eles era quem não fosse judeu. Tá? Qualquer outra nacionalidade que não fosse judeu era pecador. E Jesus estava lá no meio dos pecadores, né? Aí Jesus diz assim: não são os que têm saúde que precisam de médico natural, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justo, mas vim atrás de pecador. Então, uma das coisas mais importantes de que a nossa vida não vai terminar assim é ter um entendimento que, independente da minha vida, não é? Uma vida de pecado, uma vida, e muitas vezes a sociedade me condena, uma vida em que a sua esposa, o seu marido aponta o dedo para você porque você não vale nada, seus filhos apontam o dedo e dizem: você não vale nada, papai e mamãe. As pessoas têm restrições a você porque você não presta. Mas eu venho aqui hoje te dizer: Deus quer mudar a sua história. A sua história vai ser mudada. E a Bíblia está repleta de homens, de mulheres, como eu disse aqui no princípio, né? Raabe, uma mulher da vida, mas ela alcança de Deus a misericórdia. Então, se você está aqui hoje se maldizendo, mas eu fiz, aconteci, eu disse há pouco aqui sobre esse texto, sua experiência negativa do passado não pode paralisar sua vida. Ficar velho é uma obrigação de todo ser humano, mas amadurecer é uma opção sua. E amadurecer aqui é você reconhecer Cristo, Jesus, como autor e consumador da nossa fé, colocar a sua fé nele, e eu posso lhe garantir pela palavra, a sua vida não vai terminar assim. Olha que coisa interessante. Jesus se enche de compaixão por aquele homem. Se Jesus se encheu de compaixão por aquele leproso, imagine você, que não é leproso. Mas talvez a sua lepra não seja como a dele, exposta. Porque a lepra é uma doença que ela vai comendo toda a parte do seu corpo. Daqui a pouco você está sem dedo, você está sem mão. Isso você conseguir viver, né? E você imagina que é uma ferida que não cura nunca. É uma ferida exposta. Mas quem sabe a sua ferida não seja uma ferida exposta. Seja algo que esteja no seu coração. Seja algo que está lá no seu íntimo. Tá? Seja algo que só você sabe. Seja algo que só sua mulher sabe. Só seu marido sabe. Só alguém muito próximo a você. Mas eu venho te dar uma notícia maravilhosa. Jesus se enche de compaixão por você também. Deus não te fez para morrer.
Deus te fez para viver e viver vida eterna. Agora você tem uma opção de você crer naquilo que eu estou ministrando aqui nessa noite. Que o Deus que nós cremos, que mandou Jesus para cá, Ele nos amou de uma forma tremenda. E este amor foi transmitido pela pessoa do seu Filho Jesus. Jesus se encheu de compaixão por aquele homem leproso, aquele homem que estava excluído da sociedade, aquele homem que não poderia de forma nenhuma de estar onde ele estava. E Jesus se aproxima. Jesus se enche de compaixão porque Ele é a disposição de Deus para ajudar quem está sem esperança. Não é? Às vezes eu ligo para o deputado e falo: deputado, preciso da sua ajuda para isso, para aquilo outro. Não é assim, Milton? Não é assim, vereador? Eu ligo para o vereador, falo: irmão Moisés, preciso disso. Ele está à disposição da igreja. Mas dentro da situação de vida, Deus colocou Jesus à nossa disposição. Louvado seja o nome do Senhor. Por que Jesus teve compaixão daquele homem? Porque ele foi colocado por Deus à nossa disposição. Ele foi claro que ele era o caminho, que ele é a vida, que ninguém vai chegar ao Pai se não for por ele. Não tem como conversar com Deus se você não for por Jesus. Jesus, ele é o único caminho que nos leva. Jesus é a ponte entre ele e os excluídos. Quantas vezes nós nos achamos excluídos, não é? Por alguma razão, mas eu venho te dar uma boa notícia. Se você está excluído, hoje o Jesus de compaixão te abraça e diz: olha, pode vir que eu te amo. Nós somos extremamente importantes para Jesus. Por isso que ele usa de compaixão. Estendeu a mão em meu favor, em seu favor, e diz: sua vida não vai terminar assim. E ele fez isso com muitas pessoas. Quando você vai lá no livro de Mateus, no capítulo 14, versículo 14. 14 de Mateus. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Olha só. Quantas pessoas? Não sei. Tem um texto na Bíblia que diz que se fosse colocar os milagres de Jesus, não teria livro no mundo. Não está escrito. Está certo que isso aí é uma hipérbole, que chama, né? É hipérbole. Não é? Uma hipérbole, naturalmente. Não é? Mas é muito milagre. Ele teve compaixão. Lá em Lucas capítulo 7, versículo 12 e 13, olha só o que vai acontecer. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu, teve compaixão dela e disse: não chore. Então, hoje, eu vim aqui nessa manhã, como eu disse que no início desse culto, preocupado ontem à noite, fazia 10 dias que não lia a Bíblia. 10 dias, não pus a mão na Bíblia, irmão. Não pus. Falei: vou curtir minhas netas, vou curtir meu filho, vou curtir minha nora, vou passear, não é? Vou passear. E peguei as crianças, e peguei o carro do meu filho, da minha nora, e fui passear. Ei, aquilo era uma festa. Uma coisa ruim que eu engordei 1,5 kg. Estava tão contente que eu perdi 9 quilos, mas 1,5 kg miserável me pegou. Mas eu vou perder no nome de Jesus. No nome de Jesus. Você come tanta besteira. E criança não tem jeito. Você sabe o que é isso? Quem é avô que sabe disso. Né? O que o neto pede, você fala não. Vai falar não para neto? Não tem como. Não tem como. Tá? Lá em Mateus 20. Mateus 20, 32 em diante. Nós vamos ver mais uma vez a compaixão. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu lhe faça? Né? Responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Olha só, aqui não era um, não era dois, era um monte de cego. Mais uma vez, a compaixão de Jesus. Então, deixa eu dizer uma coisa a você aqui hoje. Se Jesus teve compaixão desses excluídos, porque eles eram os excluídos da sociedade.
E tinha como eu disse aqui no princípio, né? Tinha também uma crença naquela época, que era mais ou menos assim: nasceu sem uma perna, alguém pecou. Alguém lá da tua família pecou. Essa era a crença. Nasceu cego, alguém pecou. Olha só o que a pessoa carregava sobre si. Aquele paralítico que fazia 38 anos que estava no poço, 38 anos, ele ouviu o seguinte: você está assim porque alguém da sua família pecou. Alguém errou lá e você está pagando os seus pecados. Eu venho aqui hoje para quebrar isso no nome de Jesus. Se você hoje está aqui, passa por um momento difícil, não é maldição hereditária, nós não cremos nisso, nós cremos na graça e na misericórdia de nosso Deus, nós cremos na compaixão do Cristo nosso, o Cristo que nós recebemos, aceitamos. Então, saia daqui nessa noite, dessa manhã com essa palavra: eu saio daqui vencedor, porque o Cristo que morreu na cruz, Ele vai ter e tem compaixão de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem compaixão de nós. Agora, sua vida não vai terminar assim, sabe por quê? Jesus é a única solução para a sua vida. Não existe uma segunda, uma terceira, uma quarta opção. Não existe. Não tem como. Muitas vezes, quando você vai ao médico, o médico ele consegue detectar uma enfermidade em você, ele fala: olha, a primeira opção é essa aqui. Se der certo, tem uma outra. Não é assim? E até chegar no resultado positivo para a pessoa. Agora, veja só, aqui não. Para que a sua vida não termine do jeito que ela está, só existe uma solução. E essa solução se chama Jesus, o Cristo. Tá? O versículo 41 e 42 do texto que nós lemos, Marcos 1, 41 e 42, nós vamos ver uma palavra de Jesus. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. 42. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Veja só. Olha só. Eu vou mostrar alguma coisa para vocês agora um pouco sobre este leproso. Tá? Eu disse aqui no começo, usando a frase do pastor Cláudio Duarte, que sua experiência negativa do passado não pode te paralisar. Né? Ficar velho é normal. Agora, eu preciso crescer, amadurecer. E o amadurecimento vem quando você, de verdade, exercita a sua fé. Quando você coloca a sua fé em prática. Aquilo que era um problema sem solução, na vida daquele homem, ele encontrou solução. Na pessoa de quem? O Senhor Jesus. Nós vamos encontrar na Bíblia tantos outros, como a mulher de 12 anos com a hemorragia, como o paralítico de 38 anos, como tantos outros que há tempo sofriam e ao encontrar com Jesus tiveram os seus problemas resolvidos. O que era impossível para o homem é possível para o Senhor Jesus. Deixa eu dizer uma coisa a você, irmão e irmã, nessa reflexão bíblica. Sua história não precisa terminar assim, porque Jesus é a solução para a sua alma aflita, sua alma triste, sem esperança. Hoje, Ele está estendendo a mão em sua direção. Ele está fazendo isso, tocando as suas feridas, tocando nas dificuldades que parece que a vida te apresentou e parece que não há solução. E hoje Ele está liberando uma palavra para você, e esta palavra é: a sua vida não vai terminar assim, porque eu estou me apresentando a você. Louvado seja o nome do Senhor. Mas veja só, deixa eu concluir esta mensagem. O que o leproso fez para experimentar a aproximação, a compaixão e a solução para Jesus? Foi o que eu disse há pouco. Eu hoje, quando cheguei aqui a 19 anos, meu cabelo era pretinho, era uma coisa tão bonita, tinha tanto cabelo.
Mas agora está branco e o cabelo está caindo, irmão. Eu vou ter que ir lá no genro do pastor, colocar cabelo. Está entendendo? Tem que dar um jeito para ir lá, ver se ele faz um precinho bom, né? É colocar, está caindo aqui. Mas isso é a vida. Não tem como, né? Não tem como. O meu cabeleireiro ali, ele faz de tudo para arrumar, mas vai chegar uma hora que ele vai falar, não tem mais jeito. Põe cabelo aí, está entendendo? Mas a vida. Agora, eu não vou deixar de exercer a fé que eu tenho na pessoa de Jesus. Eu posso ficar velhinho caduco, de bengalinha, mas a minha fé eu não quero perder, não. Eu quero, cada dia que passa, eu quero melhorar. Eu quero crescer cada dia mais. Eu quero cumprir o que está lá em Filipenses. Tendo-vos por certo que quem começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo. Eu quero crescer dia após dia. Dia após dia, parecer pouco mais com Jesus. Agora, o que esse camarada fez? Primeira coisa, ele demonstrou grande determinação. Você está entendendo? O que eu estou falando de Jesus é tudo isso e mais um pouco. Só que você precisa ser determinado. O texto do capítulo, o versículo 40, vai dizer que o leproso se aproximou dele. Irmão, esse cara foi de uma coragem tremenda. Ele podia ser apedrejado. Porque ninguém ia tocar nele para dizer, ô leproso, vai embora, sai daqui, leproso. Não, ninguém era doido. Era pedra mesmo. Está entendendo? Então, determinou, eu vou me aproximar. E se aproximou. Então, veja só, coragem. Você, para seguir a Jesus, precisa ter coragem. Ser determinado. Não ter dificuldade. Tem uma passagem de Paulo que ele fala assim. Eu acho que eu falei isso lá na congregação do Bro, inclusive. O dia que eu preguei lá, só que eu falei sobre isso. Chega uma hora que Paulo, o grande apóstolo, ele se desespera. Ele fala assim, nós tínhamos certeza que iríamos morrer, mas nós não deixamos a nossa fé. Estava tão sendo... o povo em cima deles, né? Os principais das sinagogas. E eles viram dentro de um tribunal, ele falou, olha, nós vimos como que o diabo tirando nossas vidas, mas não perdemos a nossa fé. Então, primeira coisa, determinação. Seja determinado. Segunda coisa, o que eu preciso? Falar igual o João falou. Que João Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. O que significa isso? O texto, o 40, olha só o que ele faz. Ele se aproxima de Jesus, suplicou como? De pé, imponente, de joelho. Ele chega e se ajoelha. Se quiseres, preste atenção na expressão do leproso. Eu quero que o Senhor me cura. Não. Se o Senhor quiser. Você está entendendo? Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Nessa noite Deus quer. Essa manhã Ele quer. Mas Ele precisa da sua profunda humildade. Ele quer que você chegue assim, se ajoelhe. Jairo chegou, se ajoelhou. O centurião que veio pedir para o seu servo, se ajoelhou. Nessa manhã, Deus está falando comigo e está falando com você. A humildade vai preceder a arrogância. E quando o Senhor olha para o meu coração e Ele vê a humildade, a operação do Espírito Santo é automática. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Coisa boa demais é quando você tem essa convicção plena. Quando Jesus disse para as irmãs de Lázaro, ele não está morto, né? Está dormindo. Elas, mas faz 4 dias. Mas em momento algum você vai ver na boca daquelas meninas, né, algo como, está louco? Você está maluco? Não, Jesus falou, está falado. Me leva até lá, tira a pedra. Tira a pedra, quem viu o filme de Chose viu essa cena tremenda. Uma cena fantástica, está entendendo? O mau cheiro era terrível. Lázaro sai para fora, acabou o mau cheiro.
era perfume francês, entendendo? Porque Jesus tem esses negócios. Você está fedendo, a partir do momento que você conhece Jesus, você vai ficar cheirando perfume francês. Por quê? Porque a humildade faz com que nós alcancemos patamares altos. Então veja só, foi determinado e foi humilde. E por fim, põe lá o versículo 40 ainda, né? Ele fala, se quiseres, pode. Então, da parte, preste atenção, irmão, quando você olhar o texto, analisa bem. Da parte dele, estava tudo certo. Se ele vai a Jesus se arriscando, é porque ele estava dizendo que ele cria. Eu estou crendo, eu tenho fé, eu sei que vai acontecer. Agora, a segunda parte não era mais com ele. Agora era com Jesus. Então, o que Deus quer de você e de mim é a sua parte. Eu creio, louvado seja o nome do Senhor. Se tu quiseres, pode me purificar. Então, veja só, ele demonstra que por aquela ação dele, que ele tinha uma fé tremenda. Sua vida não precisa terminar assim, a despeito de quem você seja, ou da dor que você esteja vivendo. Jesus permite que você se aproxime dele. Jesus se enche de compaixão por você, pela sua vida, porque você é muito, mas muito importante para ele. Jesus se coloca como a única solução para a minha, para a sua vida. Tudo o que depende de Jesus para a sua vida, não terminar assim, já está pronto. Presta atenção. Tudo o que depender de Jesus para a sua vida não terminar do jeito que ela está, já está pronto. Agora é a tua parte. A parte de Jesus está pronta, tá? Depende de você. Ele aguarda o quê? Sua determinação, sua humildade, sua fé verdadeira. Hoje é o dia de você dizer a Jesus e a você mesmo, minha vida não vai terminar assim. Baixa tua cabeça, vamos orar a Deus. Pai amado, Pai santo, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, que desde ontem tem falado muito forte no meu coração. E as demandas da vida muitas vezes nos faz pensar ao contrário, Senhor, as crenças da vida. Mas eu quero nessa noite, Senhor, crer como este homem, que o Senhor é o Deus que muda circunstâncias e situações, e que o Senhor é o Deus que muda a história, como o Senhor mudou a história de tantos personagens bíblicos. O Senhor tirou pessoas, Senhor, de lugares que ninguém dava absolutamente nada, e os fez como príncipes, como rei, como governadores. Pai, eu te louvo e te agradeço, no nome de Jesus. Vamos de pé, igreja. Os sonhos de Deus não têm fim. Os sonhos de Deus são pra mim, são eternos, são impossíveis aos olhos mortais. De um novo cântico, aleluia, grandes coisas fez o Senhor, oh, aleluia, aleluia,
Por isso os meus sonhos não têm fim. Aleluia. Eu quero, nesse primeiro momento, fazer um convite a você. Você que ainda não se decidiu